muita alegria no nosso coração que eu quero nessa hora poder começar a meditar com você sobre uma interessante ação da nossa vida espiritual para com Deus. É a nossa vida devocional, o nosso momento de comunhão entre nós e Deus. E eu quero justamente começar a estudar e a dialogar com você sobre esse assunto, usando o texto das Sagradas Escrituras, que nos mostra um grande exemplo, um exemplo primordial de alguém que era totalmente devotado a ter o seu momento devocional, a ter o seu momento com Deus. O texto que eu quero meditar com você se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, começando com o versículo 12 e 13 apenas. Nós só vamos ler esses dois versículos. As Sagradas Escrituras dizem assim, veja bem: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Se eu dissesse para você que quem passou a noite orando no monte foi o apóstolo Paulo, se eu dissesse a você que quem passou a noite orando no monte fosse o apóstolo Pedro, ou qualquer um outro discípulo, ou então, se eu dissesse a você que quem passou a noite orando no monte foi o pastor Flávio, certamente nós teríamos justificativas mil para dizer: realmente, ele precisa de oração, ele precisa orar, ele precisa estar em comunhão com Deus. Qualquer um desses personagens, grandes ou pequenos vultos. Mas nós não estamos falando de homens pecadores como eu e você. Nós estamos lendo um texto que fala de uma ação de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E a palavra diz, segundo o que nós lemos, que Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, dos quais fez também 12 apóstolos, ele passa a noite orando num monte. Ou seja, olha o que o texto diz: retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Certamente, quando nós olhamos para Jesus, nós observamos algumas coisas interessantes. Nos momentos cruciais da vida de Jesus, ele orou. Nos momentos mais importantes na vida de Jesus, ou não que nem que os seus momentos não tenham sido importantes, mas os momentos mais marcantes da vida de Jesus no seu ministério aqui na terra, ele passou buscando a presença do Pai. Quando nós olhamos e vemos que Jesus, no seu ministério encarnado, o Filho de Deus, Deus homem, ele agora passa os momentos mais terríveis de suas batalhas mais íntimas dentro do seu próprio coração, no interior do seu coração, ele passa em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. Observe que Lucas escreve de uma forma tão clara que ele diz assim: e passou a noite orando a Deus. Ou seja, passou a noite orando ao seu Pai. Mas ele não coloca a palavra Pai, ele coloca Deus. Então, aqui demonstra uma submissão de Jesus a Deus, perto de tudo aquilo que ele iria fazer, e fez, escolhendo então aqueles homens que iriam escrever dali em diante a história da redenção, a história da formação da igreja, a história daqueles que foram chamados como os primeiros discípulos de Jesus aqui na terra. Diante disso, é que eu quero conversar com você algumas coisas. Em primeiro lugar, começar hoje, nesse vídeo de apenas 15 minutos no máximo, que nós temos necessidade de ter os nossos momentos com Deus, os nossos momentos de comunhão íntima com o Pai, os nossos momentos em que nós precisamos falar com Deus, são os nossos momentos devocionais. Então, é justamente nisso que eu quero dar ênfase durante algumas conversas que nós teremos, não só nesse vídeo, porque o tempo seria muito longo, mas em outros vídeos também, dando a sequência sobre esse ponto.
Como está a sua vida íntima com Deus? Como está o seu momento devocional? E eu quero tratar junto com você algo que tenho estudado, estudei e tive o privilégio de fazer um lindo curso que abriu os meus olhos para muitas coisas, dos quais essas coisas eu quero passar a você, minha amada, querida igreja, e a você, meu irmão em Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender aquilo que não é uma vida devocional. O que não é uma vida devocional? Veja bem, uma devocional não é um culto doméstico apenas. A devocional não é um pessoal junto em casa, ela não é em grupo. Devocional, ela não é somente um momento de leitura bíblica em um ano. Já viu aqueles papéis que a gente tem, que tem aquela tabela, onde você vai marcando, cada dia você lê um texto e eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Essa é a minha devocional. Não, devocional não é isso. Devocional não é ler a Bíblia toda em um ano, isso é bom, mas não é como uma devocional, uma comunhão sua com Deus. É um tempo maior e que exige de nós uma devocional do que simplesmente lermos alguns textos. Uma devocional, por exemplo, não é uma leitura de um bom livro cristão. É claro que existem vários livros que são ótimos, que acrescentam a nossa fé, que preenche o nosso coração e que inclusive abre os nossos olhos, iluminam o nosso caminho para que nós possamos seguir a nossa caminhada. Sim, são ótimos livros, mas ler um livro desse não é uma devocional. Ou seja, devocional é muito mais do que simplesmente boas leituras cristãs. Não é também um tempo de meditação silenciosa. Não é uma influência oriental, como algumas pessoas fazem, não é? Não é como um esvaziar da mente, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo nos fala que a nossa mente, ela deve raciocinar, que o nosso culto, ele deve ser racional. Então, a nossa mente não pode ser neutralizada e nós ficarmos zen, não é? Como fazendo disso uma devocional. Não é. Não é um tempo que você prepara seus estudos bíblicos. Eu, como pastor, e tantos pastores amigos meus, talvez você que esteja vendo esse vídeo agora, você professor de escola dominical, você líder da igreja, talvez você pense assim: eu vou preparar meus estudos e esse é o meu momento devocional. Eu vou preparar a minha aula de escola dominical e esse é o meu momento devocional. Não é. O que é, afinal de contas? Diante de tantas coisas que não é, o que é a nossa devocional? É claro que um culto doméstico é bênção, ele é necessário. Um culto, a leitura da Bíblia em um ano é ótimo e nos faz muito bem. Boas leituras de livros cristãos é bom e nos faz muito bem. Devocional é um pouco mais além do que tudo isso. Um tempo de meditação silenciosa nos faz bem. Mas não é só isso, não é um tempo em que você prepara os seus estudos, as suas aulas de escola dominical, o seu sermão, e isso não é contado como uma devocional. Eu acho que nesse momento eu devo ter colocado algumas interrogações na sua mente. Poxa vida, mas isso não é uma devocional? Então, o que é uma devocional? Então, veja bem. Observe o que eu quero chamar você para entender o que é realmente a sua vida devocional com Deus. Não são essas coisas, mas o que é então? Veja bem, em primeiro lugar eu quero deixar bem claro para você que uma vida devocional, um momento seu com Deus, é um investimento de tempo na sua adoração, ok? É um investimento de tempo na sua duração. Você não vai ficar pautando a sua vida devocional em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos.
Muitas pessoas, às vezes, fazem um momento devocional, seu momento com Deus, seu momento pessoal com Deus, em menos tempo do que outros. E, às vezes, aqueles que gastam um enorme tempo não tiveram a qualidade, a junção entre o pecador e o seu Senhor, o seu Salvador. Então, uma vida devocional, você e Deus, a primeira coisa é um investimento em um tempo mais duradouro. É aquele momento em que você poderá dedicar, investir, nunca perder, né? Nunca perder tempo, um maior tempo entre você e Deus. Você viu o que Jesus fez no nosso texto inicial? Ele se retirou para o monte e ficou a noite toda orando. Eu sei, você não pode ficar talvez uma noite toda orando. Você não pode ficar um dia inteiro. Você tem afazeres, você tem coisas para cumprir. Mas uma coisa eu quero dizer a você: o tempo tirado para você e Deus é um investimento de vida com vida, de espiritual com espiritual. Não é uma coisa mecânica de uma leitura, não é uma coisa mecânica até mesmo de uma oração, não, mas é um momento em que você está investindo da sua vida com o seu Senhor. Outra coisa interessante que eu quero deixar para você é que o seu momento com Deus, a sua vida devocional com Deus, o seu investimento no seu tempo com Deus, ele deve ser de uma forma intencional. Certo? Deixa eu te explicar. O que é uma coisa intencional? Você preparou aquele momento com a intenção de dedicar aquele instante entre você e Deus. Esse dia que Jesus passou a noite inteira orando, será que Jesus não teve tempo durante o dia para poder orar a Deus? Será que Jesus não podia ter tirado um pouco da tarde, entrado um pouco da noite e descansado o restante da noite? Mas você observou o texto? O texto diz que ele, de forma intencional, passou o tempo investiu o seu tempo com Deus de forma intencional no monte orando. Ou seja, queridos, é o momento em que eu tiro e de forma intencional para falar com Deus. Não é o momento que me sobra, não é o resto do meu tempo, não é simplesmente o tirar de um quadrado, de um quarto de hora que eu vou dedicar a minha vida a Deus. Não, é um momento intencional seu, um momento em que você tem a intenção de estar junto e mais perto de Deus. Também é um momento de vida específica. Às vezes nós, quando estamos lendo um bom livro, somos levados a caminhar por alguns capítulos e capítulos, mas todo autor tem o seu alvo, todo autor tem o seu objetivo. Então, nesta hora, eles vão nos levar a caminhar na direção que eles querem para o tema do livro que defendem. Não é isso que nós vamos fazer na nossa vida devocional, no nosso momento com Deus, na nossa vida com Deus. Pelo contrário, nós estamos investindo de forma intencional e específica. Ou seja, é o momento em que eu preciso dedicar o meu crescimento, eu preciso confessar os meus pecados. É o momento em que eu preciso buscar força para enfrentar determinadas batalhas. É um momento em que eu preciso abrir, rasgar o meu coração para poder dedicar ao Senhor, para poder colocar para fora tudo aquilo que vem atormentando, massacrando a minha alma e preocupando o meu coração. Eu não sei se você observou, mas voltando ao texto que nós vimos, Jesus escolheu os seus discípulos depois de orar, ou seja, ele escolheu junto com Deus de uma forma específica. Por isso, eu fico questionando por que Jesus subiu ao monte, se Jesus podia orar em tantos lugares, mas é um dos conselhos que eu quero dar a você. Primeiro, desligue o que não te deixa ligar com Deus. Desligue o que não te deixa ligar com Deus, ou seja, tudo aquilo que está ao seu redor, que puxa a sua atenção, você precisa se desligar dele. Segundo, pare tudo
Ou seja, tudo deve parar para que esse momento reine, para que esse momento seja o mais importante. Você não tem como ter um momento devocional com Deus arrumando a cozinha, ouvindo o Jornal Nacional ou fazendo outra coisa qualquer. Portanto, pare tudo para que tudo que esteja ao seu redor seja somente para Deus. E por fim, encerrando, eu quero dizer também que é muito importante que você esteja preparado para que no seu momento com Deus, no seu momento devocional, você esteja mais pronto para ouvir Deus do que falar com Deus. Ou seja, nós precisamos aprender a ouvir Deus, aprender com Ele, conhecê-lo, fazer-se conhecido ao nosso Deus. Ou seja, aprofundar o relacionamento mais importante da nossa vida. Nós não podemos amar quem não conhecemos. Portanto, a nossa vida devocional, ela não é um momento em que você vai se colocar sendo o maior alvo. Não, o maior alvo da nossa vida devocional é Deus. É Ele quem fala através da sua palavra, através do seu querer e da sua vontade. Devocional é quando você para tudo para devotar o seu relacionamento pessoal, íntimo, com aquele que te criou, que te conhece e que tudo sabe. No próximo vídeo, nós vamos aprender e saber por que temos necessidade de termos a nossa vida devocional, do nosso momento com Deus. E até lá, porque eu tenho certeza que será abençoador. Um abraço.